crianças! Bem-vindos ao nosso culto infantil aqui da Paróquia de Portão. Eu sou o pastor William e saúdo vocês com a palavra que está lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, vão a todos os povos do mundo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Vocês estão vendo que tem uma galera aqui atrás de mim, ó? Olha só que galera que está aqui hoje comigo, né? Esses aqui são os discípulos de Jesus e é sobre esse chamado de ir para todo mundo que nós vamos conversar hoje. Então, sejam bem-vindos e que Deus nos abençoe muito com o nosso cultinho de hoje. Amém? Para começarmos bem o nosso cultinho infantil, eu quero convidar que você possa então baixar a tua cabeça, silenciar o teu coração para a gente poder falar com Deus. Vamos orar? Então baixa a tua cabeça e fique em silêncio e vamos falar com Deus. Querido Jesus, estou feliz por estar aqui. Fica junto de nós e nos ensina a ter coragem para falar de Ti, como os discípulos tiveram coragem para falar o que o Senhor é, o que o Senhor faz e como é bom caminhar contigo. Abençoa o nosso culto infantil, é o que eu peço em nome de Cristo. Amém. Vamos aprender então os nomes dos discípulos através de uma música. É uma música que ela não é difícil, mas ela não é fácil. Então você vai ter que prestar muita atenção para poder aprender o nome dos 12 discípulos. Jesus teve muitos discípulos, mas 12 andavam bem junto dele, todo dia, aprendendo, ouvindo seus ensinamentos. Então a gente vai aprender o nome dos 12 discípulos através de uma canção. Vamos lá? Vamos lá, eu quero ver quem vai saber todos os nomes comigo. Eu vou repetir algumas vezes para a gente poder aprender, tá? Vamos lá. Cristo aos 12 escolheu, Pedro, André, Tomé, Tadeu, Tiago, João de Zebedeu, Tiago, filho de Alfeu, Mateus, Simão, o cananeu, Filipe e Bartolomeu, Judas que a Jesus cedeu, por dinheiro o vendeu. Pegaram? Vamos mais uma vez então para a gente poder aprender bem certinho o nome dos discípulos. Vamos lá. Vamos lá. Cristo aos 12 escolheu, Pedro, André, Tomé, Tadeu, Tiago, João de Zebedeu, Tiago, filho de Alfeu, Mateus, Simão, o cananeu, Filipe e Bartolomeu, Judas que a Jesus cedeu, por dinheiro o vendeu. Vamos de novo? Vamos lá. A gente vai aprender os nomes de todos os discípulos. Vamos lá. Cristo aos 12 escolheu, Pedro, André, Tomé, Tadeu, Tiago, João de Zebedeu, Tiago, filho de Alfeu, Mateus, Simão, o cananeu, Filipe e Bartolomeu, Judas que a Jesus cedeu, por dinheiro o vendeu. Pegaram? Então, queridos, essa é uma música que nos ajuda a gente aprender os nomes dos 12 discípulos. Então você vai ouvir essa música aí durante a semana, escuta essa música quando você assistir o culto infantil, que é Pedro, André, Cristo aos 12 escolheu, Pedro, André, Tomé, Tadeu, Tiago, João de Zebedeu, que são irmãos, Tiago e João de Zebedeu, que são filhos de Zebedeu, Tiago, filho de Alfeu, Mateus, Simão o cananeu, Filipe e Bartolomeu, e Judas que o vendeu por dinheiro, que o traiu por dinheiro.
Então treinem bastante essa música em casa e aprendam assim os nomes dos 12 discípulos. Queridos, a nossa história de hoje é sobre o chamado dos 12 discípulos. Nós temos aqui, os nossos discípulos com Jesus, esse aqui é o nosso Jesus, e a gente vai ver hoje então como é que eles foram chamados para andar com esse Jesus. O que é ser um discípulo e como é que essa história toda aconteceu. Vamos lá então? Essa história está na Bíblia, no texto de Marcos, capítulo 1, versículos 16 até o versículo 20, e depois no capítulo 2, versículos 13 até o versículo 17, e por fim em Marcos 3, versículos 13 até o 19, que é quando Jesus chama todos os discípulos. Vamos então à nossa história, vamos lá? Jesus é o nosso Salvador, e o Pai do céu tinha lhe dado a tarefa de procurar discípulos para que pregassem a todo mundo a sua vontade e aquilo que ele desejava para as pessoas. Então um dia Jesus estava andando à beira do lago da Galileia, quando viu 2 pescadores, Simão e seu irmão André. E então ele convidou esses 2 irmãos para serem pescadores não de peixes, mas pescadores de gente. E esses 2 irmãos então aceitaram o convite de Jesus, largaram tudo o que estava fazendo e foram seguindo Jesus pelo caminho. Em outra ocasião, Jesus encontrou mais 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, e eles estavam consertando as redes. No mesmo instante, Jesus os chamou para ir por todo o mundo, pregar o Evangelho e anunciar a vontade de Deus. E eles, na mesma hora, largaram tudo o que estavam fazendo e foram seguindo Jesus. Mais tarde, Jesus viu um homem chamado Levi. Levi estava cobrando impostos, ele cobrava impostos das pessoas. Ele viu esse homem e disse que queria estar com ele. Eles foram na casa de Levi e Jesus foi criticado por sentar com um cobrador de impostos, que era alguém que tinha uma má fama na cidade. Jesus então mudou o nome de Levi para Mateus, e assim Levi também foi chamado para ser discípulo de Jesus, mesmo sendo alguém que ninguém dava e que ninguém achava legal. E Levi então seguiu a Jesus. Por fim, Jesus chamou muitos outros homens e mulheres para serem seus discípulos. Mas nós dizemos então que Jesus teve 12 discípulos que estavam no seu círculo mais próximo. Quem eram eles? Primeiro nós temos então Simão e André, os 2 irmãos. Depois, Tiago e João, também 2 irmãos. Aí nós temos Levi, que chamamos de Mateus, Bartolomeu, Filipe, André, Tomé, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Percebam, queridos, que todos os discípulos eles eram diferentes. Todos tinham uma história, todos tinham um jeito de ser diferente. Não era importante que eles fossem iguais. O importante é que cada um pudesse servir com aquilo que tinha. Que cada um pudesse pregar o reino de Deus com os dons e com os talentos que Deus também havia lhe dado. E é por isso que cada um tem uma história, cada um tem um jeito de ser, cada um foi chamado por Jesus para servir de uma maneira diferente. Então, essa é a história também que nós temos com Deus. Deus nos chama, mesmo sendo diferentes.
Qual que é o objetivo que nós temos em comum? Todos nós somos chamados a compartilhar aquilo que Deus quer para a vida da gente. Todos nós somos chamados a compartilhar o amor de Deus por nós. Infelizmente, Judas Iscariotes, ele acabou ficando fora desse grupo. Por quê? Porque ele não fez aquilo que Jesus queria. Então, queridos, aprendam essa lição hoje. Todos nós somos chamados a sermos discípulos de Jesus. Cada qual de nós, do jeito que a gente é. Mas nós também somos chamados a sermos obedientes e transformados pela palavra de Deus. Porque cada um deles também teve que aprender uma lição importante, a ser obediente a Jesus. Isso é que é ser um discípulo, é quando você é obediente ao seu mestre. Amém? Então, galera, para nossa atividade de hoje, nós vamos fazer um dos discípulos de Jesus aqui. Ó. Vocês estão vendo que tem uma galera aqui comigo, né? Nós vamos aprender a fazer um discípulo usando retalhos de tecido. Os tecidos podem ser assim, ó, você pode pegar uma camisa velha que você não usa mais, um pano de chão velho que tua mãe, teu pai não usam mais, tua avó te deu, né? A avó sempre dá um pano de prato para alguém, ou um pano de prato, algum tecido que você possa cortar e fazer essa atividade, que é fazer um bonequinho assim como esse aqui, ó, tá vendo? Ó, tem os bracinhos, cabeça e as perninhas aqui embaixo, tá? Então a ideia é a gente usar alguns retalhos de tecido, ó. Você vai cortar, tá, 2 pedaços bem compridos, ó, tá vendo como é comprido isso aqui, ó? Eu acho que deve ter uns 50 centímetros mais ou menos, para não fazer um boneco tão pequenininho, tá? Então vendo aqui, ó, um é mais larguinho, um pouco mais largo, um é mais estreito. Esses dois aqui serão as pernas e os braços. Esse aqui vai ser as pernas, então você vai pegar, vai dar um nozinho aqui, ó, certo? Deu um nozinho nesse lado e vai dar um nozinho neste outro lado, tá? Ó, certo? 2 nozinhos aqui nas pontas. Aí você pega a outra parte também. Eu esqueci de cortar, mas ela tem que ser um pouquinho menor, tá? Ó, ela tem que ser um pouquinho menor que a nossa parte comprida ali das pernas. E você também vai dar 2 nozinhos, um em cada ponta. Então você vai dar um nó e vai pegar a outra ponta e vai dar outro nozinho, certo? Aqui, ó. Fez 2 nozinhos também. Essas vão ser os braços e as mãos. Aí você vai juntar aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Acho que sim, né? Ó, você vai juntar as duas partes, vai centralizar. Botar as mãos, essa parte fininha, por cima. Vai pegar mais ou menos no meio aqui, ó, e vai fazer assim, tá vendo? Ó, já tá começando a aparecer. Daí você vai apertar aqui, ó, onde tá a cabeça, ó, você vai segurar aqui, tá vendo, ó? Vai pegar uma outra tirinha de tecido um pouquinho mais fino e vai dar uma laçada aqui, uma amarradinha, tá? Pra gente fazer a nossa cabeça, ó, entenderam? Então, ó, eu dei um nó, vou dar mais um nozinho aqui só. Opa, deixa eu amarrar aqui. Isso, ó, fiz um nó, agora fiz outro nó. Se vocês quiserem cortar essa ponta aqui, podem cortar, tá? Eu vou arrebentar aqui que esse tecido é bem fácil de cortar, ó. Então, assim, ó, cortei aqui, ó. Então amarrei aqui a cabeça, vai ficar a cabeça. E aqui tá um braço e aqui tá o outro braço. Estão vendo, ó? Ó, já começou a aparecer o nosso boneco. Aí a gente vai pegar um tecido um pouquinho mais largo. Eu tô usando uma cor diferente, mas se você não tiver, pode usar o mesmo tecido desse aqui, não tem problema, tá? Então você vai fazer, ó, dobrar no meio e fazer um tecidinho largo, como se fosse a túnica. Os meus filhos aqui em casa disseram que eles estavam de vestidos, tá, gente? Mas eles não estão de vestido, eles estão de túnica. A túnica era a veste que Jesus usava no tempo dele.
todas as pessoas usavam túnicas, porque não existia camiseta, camisa, calça, isso é uma coisa que veio bem depois. Então eles tinham um pedaço retangular de tecido, ó, né? Um pedaço retangular de tecido, e eles faziam uma abertura para a cabeça e fechavam do lado para botar os braços. E aqui o importante é que você não faça um buraco muito grande, tá vendo aqui, ó? Eu fiz um buraco bem pequenininho, ó. Aqui, ó. Por quê? Para não passar direto pelo corpo do nosso boneco. Então você vai pegar esse aqui, vai dobrar no meio e vai fazer um furinho aqui. Depois disso, você pega o boneco, pega essa parte da cabeça aqui, ó, né? Pega a parte da cabeça e passa por esse buraquinho, ó. Tá, ó. Tô passando aqui. Passei. Certo? Beleza, ó. Passei aqui a cabeça, tá tudo certo. Pode puxar e esmagar que não tem problema, que não vai. E aí você vai pegar os bracinhos aqui, ó, vai pegar um de um lado, do outro, ó. Tá vendo aqui que já ficou cabeça e o corpo? Aí você vai pegar ele, vai botar as perninhas para baixo aqui, vai segurar ele aqui assim, ó, e vai amarrar aqui no meio agora, deixando os braços para um lado e para o outro, ó. Pega aqui no meio e amarra. Estão vendo, ó? Então eu vou pegar essa fita que eu tenho aqui e vou dar 2 nozinhos de novo para segurar a túnica e fazer a cintura então do nosso boneco. Viram, ó? Olha aí, então aqui está o nosso discípulo de Jesus, tá? Ó, tá as perninhas aqui embaixo, os pezinhos, os bracinhos e a cabeça. E aqui, se você também quiser cortar, que eu fiz bem comprido para sobrar aqui, ó, você pode cortar um pouco isso aqui para não ficar tão sobrando assim. Então esse aqui é a nossa atividade dos nossos discípulos de Jesus. Façam aí, se quiserem mandar uma foto para nós, mandem. E daí você pode brincar. Uma curiosidade para vocês, crianças. Antigamente, quando as pessoas não tinham bonecas, não tinham bonecos como a gente tem hoje, eles faziam bonequinhos assim, de pano, para poder brincar. Olha só, né? Então esse é um brinquedo bem antigo, que provavelmente as avós, os avós de vocês brincavam assim, com esses tipos de boneco, para brincar de boneca, para brincar de casinha, né? Porque não existiam bonecos como a gente tem hoje. Legal? Curtam a atividade, façam e se quiserem mandem também uma foto para nós, tá bom? Ah, um outro detalhe. Se você não tem tecido, você vai dizer, ah, pastor, eu não tenho um pano velho, eu não tenho um pano que eu possa usar, um pano bonito, né? Olha só que interessante. Vocês viram que o nosso Jesus, a história é meio diferente? Eu fiz com sacola de mercado. Dá para fazer também. Então, se você, eu não tenho tecido para poder fazer, ó, eu usei uma sacola branca e uma sacola amarela para fazer do mesmo jeito. Faz uma fita um pouco mais larga, uma fita mais estreita, faz a túnica, buraquinho, mesma coisa. Só que daí faz com uma sacolinha. E o legal que os meus filhos descobriram é que ele voa, ele vai planando que nem um avião, tá? Então, se vocês quiserem fazer de sacolinha plástica, também podem fazer. Beleza? Crianças, assim como Jesus também chamou os discípulos, ele chama cada um de nós para que a gente possa ser obediente e seguir os seus passos. Ser discípulo de Jesus hoje é ouvir o que Jesus diz e seguir a sua voz. Assim como fizeram cada um dos apóstolos, né, dos 12 apóstolos, que deixaram tudo o que estavam fazendo para ouvir o que Jesus tinha para dizer e ser obediente a essa palavra. Então, queridos, que vocês possam ouvir esse chamado de Jesus na vida de vocês e que vocês também coloquem essas palavras em primeiro lugar. Não significa, talvez, que vocês tenham que abandonar o que vocês estão fazendo agora, tá? Mas, às vezes, a gente vai ter que fazer uma escolha entre colocar Jesus em primeiro lugar ou colocar todas as outras coisas. Que a gente saiba escolher pelo caminho da vida, que é Jesus, e que Ele seja aquele que tem o primeiro lugar nas nossas vidas. Um grande abraço a vocês e que Deus guarde a cada um de vocês. Amém? Queridos, um abração e que Deus os guarde e que a gente possa se rever em breve. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Amém.